Sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria estar aqui reunido com os amados em Cristo. Amém? Amém. Somos uma família, né? Sou de Sairé, os irmãos são de Camusim, mas somos uma família em Cristo Jesus, né? Amém? Lucas capítulo 16, versículo 19, igreja. Lucas capítulo 16, versículo 19. É um texto bem conhecido de toda a igreja, amém? Amém. Lucas capítulo 16, versículo 19. Amém? Amém. Que diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava-se alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Amém? Vamos orar? Maravilhoso e eterno Pai, te bendizemos essa noite, te pedimos pela tua graça e pela tua misericórdia, que perdoe as nossas falhas, que nesse momento venha falar aos nossos corações através da tua palavra, essa palavra que transforma, essa palavra que edifica. Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, nós clamamos pela tua intervenção naquilo que é necessário. Te pedimos que toda seta do inferno, tudo aquilo que tente atrapalhar o bom fluir da tua palavra e do entendimento e do teu agir neste lugar, seja repreendido e aniquilado em nome do teu Filho Jesus. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Amém. O texto é bem conhecido da igreja. Amém. O texto de Rico e Lázaro. O Senhor Jesus vem falar essa história, né? Quem relatou essa história foi o próprio nosso Senhor Jesus. Amém. Ele vem falar que havia um homem que era rico, que se vestia de púrpura, se vestia de linho finíssimo, que vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Jesus aponta a um homem que ele era rico, que ele, além de ser rico, ele era um homem egoísta, que além de ser egoísta, ele era um homem guloso, e além de tudo isso também ele era um homem vaidoso. E tudo isso nós vemos nesse primeiro versículo. Um homem que ele vivia em festa, igreja. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que ele vivia em festa. Festas eram feitas em sua casa. Ele vivia usufruindo de tudo que o dinheiro dele poderia pagar. Ele era um homem que era vaidoso. Como é que a gente entende isso? Ele se vestia do melhor. Ele não se vestia de coisas simples, mas aquilo que poderia ser oferecido do melhor era como ele se vestia. Nós vemos que ele era um homem vaidoso. E diferentemente nós vemos também outro homem que Jesus apresenta, um homem que era mendigo, um homem chamado Lázaro, que vivia cheio de chagas à porta daquele, e desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Nós vemos um contraste de vidas. Um homem que usufruía do melhor dessa terra, e um homem que, além de ser mendigo, além de ser pobre, passar por lutas e tribulações por causa da pobreza, ele ainda se encontrava enfermo, igreja. Além de ser pobre, ele tinha um agravante de ainda estar cheio de chagas e enfermo, jogado. Quando nós olhamos para o texto original, nós vamos ver que ele estava jogado como nada nas portas daquele rico. Amém, igreja? E o que é a realidade que nós vemos nisso? Nós vamos ver que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que uma vida que não tem problemas, não quer dizer que é uma vida que Deus o abençoou porque ele é uma pessoa boa, obediente. E não tampouco o contrário. Não é porque Lázaro ele tinha uma vida difícil que ele estava sendo castigado por Deus. Amém, igreja? Eram situações de vidas diferentes, mas isso não era um castigo de Deus. Não é porque uma pessoa, às vezes ela vive uma vida comendo de tudo do bom e do melhor, que ela está agradando a Deus. E não é porque um homem, uma mulher está sofrendo nessa vida, passando por tantas lutas e aflições, que ele está andando em desobediência à palavra do Senhor. Amém?
Às vezes a gente, sendo servo do Senhor, passamos por algumas situações difíceis, não é? E quando nós olhamos para a vida do ímpio, nós vemos o ímpio, às vezes a gente não tem, só tem um ovo para comer em casa no final de semana. E quando nós vemos o nosso vizinho que é ímpio, ele está ali comendo churrasco, todo final de semana bebendo, com um som alto, festejando, comendo de tudo que tem daí do bom e do melhor, e a gente na luta, comendo às vezes até um cuscuz seco. Mas eu quero te dizer que isso não é um castigo de Deus para a tua vida. Essa dificuldade que você está passando, não é porque Deus quer te afligir, porque Ele te odeia, mas Ele te ama, Ele te quer bem. As situações financeiras diferentes não significa nada. Deus tanto ama o rico como também ama o pobre, igreja. Aquele que está numa vida boa como aqueles que estão numa vida ruim, Deus ama cada um deles. Amém, igreja? Amém. E quando nós olhamos mais à frente no texto, nós vamos ver que Lázaro, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Quando eu olho esse texto, igreja, quando diz assim, aconteceu que o mendigo morreu, mas quando eu vejo mais à frente, morreu também o rico e foi sepultado. A palavra não diz que Lázaro foi sepultado. A palavra não nos dá o entendimento de que Lázaro, em sua morte foram prestadas homenagens a ele. Em sua morte não diz que as pessoas se reuniram ali para chorar, lamentar a sua morte, testemunhar quanto eles gostavam daquele homem. Diferentemente do rico, o rico foi sepultado, mas quando nós olhamos para a palavra, aquele homem que era cheio de chagas, era miserável, não tinha condições nem de se alimentar, passava por dificuldades, em sua morte ninguém deu importância também para ele. Eu quero te dizer que às vezes o mundo, ele pode não te dar o valor, ele pode não se importar com a tua vida, ele pode ignorar os teus problemas, ele pode estar nem preocupado com a dificuldade que você está passando, mas eu quero te dizer que para Deus você tem valor. Glória para a Deus. O mundo, a tua vida não tem importância, mas para Deus a tua vida é importante. Ele ama a tua alma, Ele quer cuidar de você. Em meio à tua aflição, não pense que Deus não te ama. Ele te ama. Tiago diz assim que, irmãos, não se entristeçam quando passarem por várias provações. Pelo contrário, se alegrem. Se alegrem por passar por essas provações. Porque é Deus fortalecendo a tua fé. É Deus moldando o teu caráter. É Deus tirando aquilo que você não deve estar no seu coração. É Deus fazendo você se desapegar daquilo que é do mundo e se apegar com aquilo que é eterno, igreja. Às vezes nós passamos por lutas, por aflições, para se desapegar disso aí e ver, isso não vale a pena. Esse mundo não tem nada para mim. Isso é tudo temporário. A palavra diz que a traça vai comer, que o ferrugem vai corroer. Mas o que Deus tem para mim é eterno. O que Deus tem para a minha vida é algo que o ladrão não pode roubar. Deus às vezes permite que eu e você passe por dificuldade, por luta, porque Ele te ama. Ele quer algo melhor para você. Ele quer fortalecer a tua fé. Ele quer te deixar moldado conforme a vontade dEle. Ele quer mudar o teu caráter. Ele quer mudar o teu foco. Tirar o foco do mundo e focar nele. Saber que a esperança é Ele. Saber que eu não dependo do que o mundo tem a oferecer, mas eu dependo de Deus. Parece que eu não tenho nada, mas se Ele botar a mão, tudo vai se resolver. É isso que Ele quer do teu e do meu coração, confiança nele. Não é na força do meu braço, não é na força do teu braço, não é no nosso trabalho, mas é no que Ele pode nos fazer e oferecer para as nossas vidas. Amém. Você tem valor para Deus. O mundo pode não te dar o valor, mas Deus te ama com um amor tão grande. Deus te ama imensamente. Ele ama a tua alma, Ele ama a tua vida. Às vezes as pessoas ao teu redor querem a tua destruição, o inimigo quer a tua destruição, mas Deus quer a tua vida abençoada debaixo da mão dEle. Deus quer te encher de alegria, com a paz que excede todo entendimento. O homem tenta buscar a paz do que o mundo pode oferecer, mas
mas ele nunca vai conseguir encontrar paz, porque só tem paz quem está em Deus. Um homem que, como Lázaro, estava pobre, miserável, cheio de chagas, mas a alegria dele vem do Senhor, a força dele vem do Senhor, o socorro dele vem do Senhor, assim como o nome dele, que significa: o meu socorro vem do Senhor, não vem do homem, não vem do mundo, mas vem de Deus, igreja, amém? Amém. E ainda no versículo 22, nós vemos que, fazendo uma comparação com o versículo 21, Lázaro, em sua vida terrena, ele desejava se alimentar das migalhas, não é? Mas ele foi levado para o seio de Abraão. Ele não teve a oportunidade de estar ali com o rico, nasquelas comemorações, comendo aquilo que o mundo, o dinheiro pode oferecer. Mas quando ele morreu, subiu ao céu, quando a gente vê seio de Abraão, significa um lugar de honra. Ao lado, um lugar de honra. Talvez ele não teve um lugar na mesa do rico, mas ele teve um lugar de honra no céu. Glória a Deus. Talvez na terra ele não desfrutou do que se poderia oferecer, mas ele recebeu um lugar de honra no céu. Aleluia. Ao lado do pai da fé, ao lado de Abraão, no seu seio. Amém? No paraíso, igreja. Amém. Outra realidade que nós vemos nesse versículo 22, que tanto Lázaro, que não tinha condições, que era enfermo, ele morreu. E o rico, que tinha dinheiro, tinha tudo que o mundo podia oferecer, ele também morreu. O que isso significa, igreja? A morte é uma realidade para todos. O camarada pode ser rico, ele pode ser poderoso, ele pode se achar que tem um grande nome, que tem um grande cargo, que ele é grande coisa, mas quando a morte bate na porta dele, ele não tem autoridade de dizer: olha, vai-te embora que hoje eu não quero morrer, não. Ele não consegue isso, porque quando a morte chega, o homem morre. Não importa o dinheiro, não importa o poder, não importa o prestígio, não importa o carro, não importa. Tanto o pobre como o rico, eles estão debaixo de uma realidade da morte, igreja, amém? E diante dessa realidade nós devemos estar atentos para qual será o destino do homem. Qual o meu destino? Qual é o teu destino? Todos nós vamos morrer. E para onde iremos nós? Lázaro foi para o paraíso, mas o rico, como nós vemos no versículo 23, ele foi para o inferno. Amém, igreja? A morte é uma realidade para todos. Por mais que o homem tenha dinheiro, ele não vai poder comprar mais anos de vida. Só quem pode dar vida é o dono da vida, que é Deus. O dinheiro não tem poder para dar vida a ninguém, mas Deus tem poder de dar vida, porque Ele dá a vida e dá vida em abundância para aquele que nele crê, igreja, amém? E quando nós vemos no texto, nós vamos ver que o rico, no inferno, quando ele ergueu os olhos, estando em tormentos, o inferno é lugar de tormento, o inferno é lugar de tribulação, o inferno é lugar de inquietação, igreja. E viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, amém? E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama, amém? Quando nós vimos no começo, nós vimos que ele era um homem egoísta, guloso, vaidoso, e nós vamos ver que ele era um homem mesquinho, que não ajudava também o pobre. Por quê? Quando ele olhou para cima, ele viu Lázaro. Quer dizer que ele viu Lázaro e conheceu Lázaro. Ele sabia do que Lázaro estava passando em sua vida, da dificuldade que Lázaro estava passando, da tribulação que Lázaro estava passando. Tinha a condição de ajudar a Lázaro, mas ele não ajudou. Ele não estendeu a mão para socorrer Lázaro. Ele aproveitava de tudo com o seu dinheiro,
mas não teve misericórdia de Lázaro para o socorrer. Às vezes tem pessoas que têm 100, 50 sapatos, mas não tem coragem de dar um para uma pessoa que sabe que está precisando. Às vezes é roupa, tem roupa que nem usa, sabe que tem uma pessoa precisando e não dá. Continua a taça comendo, se perdendo, morfando e não dá, porque é miserável. É uma pessoa mesquinha, que não se importa com a dificuldade do outro, que diz assim: ele está sendo castigado por Deus, eu não vou fazer nada não, Deus está me abençoando. Às vezes é esse pensamento, igreja, tem que ter cuidado, amém? Aquilo que Deus tem dado na minha e na tua mão, a riqueza e a pobreza não vão fazer com que o pobre vá para o céu e o rico vá para o inferno, não é isso. Mas se Deus me abençoa, se Deus me capacita a ter uma condição melhor, é para que eu possa ajudar e abençoar outras vidas. Às vezes a gente está, chega um estágio, às vezes na nossa vida, Deus vai abençoando. Às vezes eu tinha só um terno, agora eu tenho 10. Eu tinha, no meu armário, às vezes só tinha o que eu comer no dia, agora eu tenho de fardo. Deus está me abençoando. Aí sabe que o irmão está passando por uma dificuldade e não estende a mão para socorrer o irmão. Às vezes diz, como uma palavra ensina, só ora, ora por ele e despede ele sem fazer nada. Fez o quê? Fez o quê pelo irmão? Não fez nada. Eu vou orar para o senhor, irmão. Está ali, o armário está cheio. Vou orar pelo senhor, viu, irmão? Você está passando dificuldade, precisando de alimento, aí ora. Vá-se embora, você vai se alimentar agora. E não ajudou o irmão, Infelizmente. E é isso que nós também vemos na vida desse rico, que ele conhecia Lázaro e não o socorreu. Amém? Amém. Outra realidade que nós vamos ver no inferno. Eu vi uma vez que o lugar onde existe mais adoração é no céu. Onde tem mais oração é na terra. Mas onde tem mais clamor, desesperado, é no inferno, igreja. E é um clamor que ele não é ouvido por Deus. Misericórdia, 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 eu não estou aguentando, me perdoa, misericórdia, me tira daqui. E Deus não ouve mais esse clamor. Amém? Esse homem, ele vê, tem de misericórdia de mim, mas a oportunidade dele já havia passado. Amém? Que essa realidade não seja na tua vida nem na minha vida. Que nós não deixemos a oportunidade do agora, do fazer agora, do se arrepender agora, do se voltar para Deus agora, para depois. Porque depois, se a morte chegar, não tem mais jeito. Porque a palavra de Deus diz que com a morte segue o juízo. E depois do juízo não tem mais volta. É clamando, é pedindo misericórdia e não é mais ouvido. O lugar de pedir misericórdia é agora. O lugar de pedir misericórdia é aqui. Não é depois, é agora. Se está precisando pedir misericórdia a Deus, pede agora. Pede misericórdia porque Ele tem para te dar. Mas depois que morrer, acabou-se. Não tem mais o que fazer, igreja. Amém? Amém. Veja só. Ele pede que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a língua dele, para que pudesse aliviar um pouco o tormento. Eu quero te dizer que a realidade do inferno é a seguinte: não existe nenhuma gota de misericórdia no inferno. Nenhuma gota de misericórdia existe no inferno, igreja. Isso é uma realidade bíblica. Não existe, não é dada nenhuma gota de misericórdia para aquele que já está na condenação eterna. Amém? Amém. Disse então, porém Abraão, no versículo 25: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado, igreja. Lembra-te no inferno. Lembra-te no inferno. Aquele que vai, o que está, ele lembra do que ele fez. Ele lembra do que ele falou. Ele lembra do que ele viveu. Ele lembra quando chegou os irmãos dizendo: olha, aceita Jesus.
Ele tem amor para te dar. Ele tem misericórdia para te dar. Ele lembra disso. Ele lembra das oportunidades que foi dada a ele para receber o Evangelho, a graça de Deus, e ele não aceitou. Ele se lembra. No inferno, lembra-te do que recebeste, lembra do que tu fez, lembra daquilo que aconteceu, e a mente acusando, e aquele tormento, e lembrando o que fez em vida. Lembra-te. No inferno não existe misericórdia mais, igreja. É aflição, é tormento. Deus, Ele quer livrar almas. O desejo de Deus não é enviar ninguém para o inferno. O desejo de Deus é resgatar vidas do inferno. O mundo está caminhando na direção do inferno, mas Deus, pela misericórdia dEle, vem chamando pessoas para a graça dEle, vem chamando pessoas para ser cobertas pelo sangue de Jesus. Ele chama, o coração de Deus está chorando por essas vidas. A palavra de Deus diz que Deus não se alegra na morte do ímpio. Deus não se agrada que os ímpios vá para o inferno. Deus, Ele dá oportunidade para as pessoas não irem para esse caminho de destruição eterna. Ele ama, Ele quer salvar, Ele dá oportunidade. Infelizmente, as pessoas, ao invés de darem ouvido à palavra de Deus, dão ouvido às suas concupiscências, olham para que o mundo, para os prazeres mundanos. Não conseguem largar uma bebida, uma prostituição, um adultério, uma pornografia. Ele opta por isso, se escraviza. Enquanto Deus quer libertar, ele vira as costas para a misericórdia de Deus. Deus não se agrada, Ele ama, Ele quer salvar. Vida só há em Deus. Vida só há em Deus. Aquele que está longe de Deus, ele está no caminho da morte. E Deus chama as pessoas para o caminho da vida. Mas muitos são aqueles que não dão ouvidos ao chamar do Senhor, à voz do Senhor, ao quebrantamento do Espírito Santo. Às vezes as pessoas dizem: eu sinto, eu quero, mas eu não vou para a igreja, não tenho mais vontade. Repreende isso no nome de Jesus. Toma uma atitude, caminha, vai, não deixa. De que adianta, igreja, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? De que adianta, às vezes, a gente correr tanto trabalhando, correr tanto estudando, correr tanto fazendo tantas coisas e colocar Deus de lado e esquecer que nós tínhamos uma alma, que nós somos eternos, que existe uma vida por vir, uma vida eterna, que tem dois caminhos, ou de morte ou de vida. E Deus chama as pessoas, Ele nos chama para a vida. Amém? Outra realidade ainda aqui, nós vamos ver que nós estamos estudando, né, na escola bíblica, não é? Eu não sei qual foi a lição de quinta-feira, né? Lá em Sairé acontece alguma diferença, às vezes, mas nós estamos trabalhando na cristologia, né? E nós entendemos que lá em Romanos fala assim: porque o salário do pecado é a morte. Quer dizer o seguinte: aquilo que o homem recebe por causa do pecado é a morte. O pecado é um crime que se comete contra Deus, contra a santidade de Deus. A sentença desse crime não é uma chicotadazinha nas costas, não é um sofrimento, mas é morte. E não somente uma morte física, mas também uma morte espiritual e eterna. Mas na continuidade do próprio versículo fala assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Em Cristo, aquilo que era a injustiça, o pecado que Deus via na minha vida, quando eu creio em Cristo Jesus,
a justiça de Cristo vem para mim. E quando Deus olha para mim, para a tua vida, Ele não vê mais o nosso pecado, mas Ele vê a justiça de Cristo. Ele vê a vida do justo. Porque quando Ele olhou para a cruz, Ele viu o meu e o teu pecado cravado em Cristo na cruz do Calvário. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, igreja. Amém? E continuando, fala assim: e além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Amém? É o argumento que Abraão disse para aquele rico, dizendo que quem está no céu não sai daqui para ir para o inferno, e quem está no inferno não sai daí para vir para o céu. Com a morte segue o juízo, céu ou inferno. Quem estava em Cristo, quem o recebeu como Salvador, céu. Mas infelizmente aquele que rejeitou a salvação, a graça de Deus, o caminho é o inferno. Amém? E quando nós vamos ver no versículo 27, nós vemos que rogo-te, pois, Pai, que mandes a casa de meu pai, que o mandes à casa de meu pai. Aquele homem, ao perceber que não tinha mais jeito para ele, pela primeira vez, quando nós olhamos do texto, ele mostra preocupação com a vida dos outros. Ele pede que Lázaro envie, que Abraão envie Lázaro, para que anunciasse a palavra aos seus familiares, porque os seus familiares estavam vivendo uma vida do mesmo jeito, e ele não queria que eles fossem para o inferno também. Ele diz: tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham para esse lugar de tormento. Mas a resposta de Abraão é o seguinte: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Sabe o que isso quer dizer, igreja? A palavra de Deus está sendo anunciada. Não é necessário que ele vá anunciar, porque a palavra de Deus já tem sido pregada. A palavra de Deus tem sido pregada. João capítulo 3, versículo 16. Tem sido pregado por aí mundo afora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso está sendo pregado, a palavra de Deus está sendo anunciada. Não é necessário que alguém venha do céu para anunciar isto, porque a palavra de Deus já tem sido pregada na terra. Amém? Já tem sido dito que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Isso já está sendo anunciado mundo afora, igreja. A palavra de Deus já está sendo anunciada. E ele vai e argumenta novamente. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles iam se arrepender. Porém, Abraão responde: se não ouvem a Moisés e aos profetas, se eles não estão ouvindo a palavra de Deus enquanto está tendo oportunidade, tampouco vão ser persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Eu quero te dizer que o testemunho, ele nunca vai ser maior do que a palavra. Maior é a palavra de Deus. O que alcança a vida não é o meu testemunho. O que alcança a vida é a palavra de Deus, é a pregação da palavra, é a anunciação das boas novas, é o evangelho do reino, é a salvação em Cristo Jesus. O testemunho não alcança vidas. O que alcança vidas é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra de Deus que purifica. Não é a minha vida que purifica o outro, mas é a palavra de Deus. É ela que liberta, é ela que transforma, é ela que alcança os corações e quebranta os corações, igreja. A palavra de Deus é superior. Não adianta eu dizer: eita, se eu falar do meu testemunho não vai alcançar. Prega a palavra, meu irmão. A Timóteo, Paulo disse que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exortes com toda longanimidade
e doutrina. É a palavra que alcança a vida, é a palavra que corrige, é a palavra que ensina. Não é o que eu penso, não é o que eu faço, mas é a palavra de Deus, igreja. Amém? A palavra de Deus tem sido anunciada, é dado-se a oportunidade. Não deixe para depois, aquele que está ouvindo essa voz nessa noite, não deixe para depois, porque depois não tem mais volta. A palavra de Deus tem sido anunciada, o arrependimento, a graça está disponível. Você não é dono da sua vida. Você não tem autoridade para, quando a morte chegar na tua porta, você dizer: não, vou morrer hoje não, vem outro dia. Você não tem essa autoridade. Você não sabe o dia que você vai morrer. Você não sabe o dia da volta de Jesus. Uma volta que se aproxima, uma volta que é breve. Então, ouve a palavra de Deus, se arrepende, se quebranta, recebe esse favor de Deus que a gente não merecia, mas por amor Ele disponibilizou para nós. Amém? Deus, Ele não quer que a tua alma vá para o inferno, porque Ele te ama. Dai ouvido à voz do Senhor. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade.